Paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar mais um capítulo do livro de Jó. Chegamos ao capítulo de número 37. Vamos dar ao estudo de hoje o seguinte tema: quando Deus treme a terra, a voz que precede a tempestade. O que eu e você vamos aprender nesse estudo de hoje, ao nos debruçar, ao parar, ao considerar, ao meditar sobre esse assunto? Nós iremos aprender que até a natureza é instrumento da voz de Deus. Nós iremos também compreender que o temor do Senhor começa com admiração pela sua grandeza. Nós haveremos também de ver como a criação revela aspectos do caráter divino. E, finalmente, você será convidado a parar, ouvir, reverenciar o Deus que fala por meio do trovão. Qual o tema, né? Uma síntese desse estudo? Então, nesse capítulo, ele o convida Jó a contemplar os relâmpagos, os trovões e o vento, não como fenômenos climáticos, mas como expressão do poder e da sabedoria de Deus. A natureza, em sua força e beleza, prepara o palco para a chegada da voz do próprio Senhor. A título de introdução, deixe-me dizer o seguinte: o capítulo 37 marca o clímax do discurso de Eliú. Aqui, ele abandona a controvérsia e volta à adoração. Com poesia vívida, ele descreve a tempestade, os ventos gelados, os trovões que fazem tremer a terra e declara: tudo isso vem de Deus. Então Eliú não consegue mais discutir, ele contempla e convida Jó a fazer o mesmo, porque antes de Deus falar, a criação inteira silencia e treme. Este é o Deus que vai aparecer no capítulo seguinte e nós vamos nos maravilhar com a sua presença. O Salmo de número 19 fala muito sobre a grandeza de Deus. Ele diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, toda a natureza, ela é uma proclamação da grandeza do Eterno, né, para todas as pessoas. O que nós precisamos fazer é parar, considerar, né, e procurar escutar, ou procurar nos maravilhar com com a obra de Deus. É isso que devemos fazer. Vamos ao texto então agora. Observe o primeiro tópico: a voz de Deus no trovão, versículo 37, aliás, capítulo 37, de 1 a 5. Treme o meu coração só de ouvir a sua voz, diz Eliú no versículo número 1. Então Eliú descreve os trovões como a voz de Deus que ecoa em toda a terra. Não se trata de um ruído vazio, é o som da soberania. A cada trovão, a terra treme, o coração do homem se curva. A criação fala, e quem tem ouvidos, meus queridos e amados irmãos, que ouçam. A título de aplicação, deixe-me dizer o seguinte, que o temor do Senhor, ele começa quando ouvimos a sua voz nas pequenas e grandes coisas da vida. Nos maravilhamos com ela, até mesmo no trovão. Observe em segundo lugar agora, o Deus que governa o clima, capítulo 37, versículos 6 a 13. Ele ordena a neve que caia sobre a terra, diz Eliú no versículo de número 6. Então Deus comanda a neve, a chuva, o frio, o calor. Tudo obedece à sua ordem. O ciclo das estações é uma aula de teologia. Cada gota de chuva nos ensina muito sobre a soberania. Cada vento gelado revela a sua autoridade.
cada calor manifesta a sua glória. Até o clima prega, nos ensina, nos transmite uma lição. É o púlpito, né? E o púlpito é o próprio céu. Então, reconhecer que Deus governa, meus queridos e amados irmãos, até nos detalhes da natureza, nos ajuda a confiar nele. Também nas tempestades da alma. Confie em Deus em toda situação, em qualquer momento. Observe, em terceiro lugar, a limitação humana diante do Criador. Versículo 14 até o 20. Ele diz, no versículo 14, inclina os ouvidos, Jó, e considera as maravilhas de Deus. Então ele o convida, Jó, a refletir. Tu sabes como Deus fez tudo isso? Tu compreendes o equilíbrio das nuvens? Não, claro que não. Então essa limitação deve nos conduzir à humildade, não à rebeldia. Então, nós possamos aprender isso. A sabedoria espiritual começa com a consciência de que não sabemos tudo e que Deus, Ele não nos deve explicações. Não, Ele é Senhor absoluto, não tem que explicar nada para nós. Nós é que devemos nos prostrar diante da sua grandeza e nos maravilhar com a sua revelação. Observe, em quarto lugar, Deus é tremendo e inacessível, mas justo. Capítulo 37, de 21 a 24. Isso tem a ver com a transcendência de Deus, com a grandeza dele. Com respeito ao Todo-Poderoso, ele diz no versículo 23, não podemos alcançar. Então, Eliú, ele termina seu discurso exaltando o caráter de Deus, grande, justo, poderoso, digno de reverência. Ele é inacessível, mas ele é bom. Ele é exaltado, mas justo com os humildes. Que nós possamos aprender que, meu querido amigo, que não precisamos entender tudo sobre Deus, mas precisamos confiar nele. Não é necessário que entendamos tudo sobre o Eterno para que confiemos nele. Nós precisamos apenas saber que ele é justo, né? Mesmo quando está em silêncio. Nas mais diversas situações da vida. Lembre-se sempre disso. Né? Então, observe o que disseram alguns teólogos sobre esse assunto. João Calvino, por exemplo, ele diz o seguinte: os trovões de Deus não são apenas ruídos, mas sinais da sua majestade que humilham o coração humano. O Matthew Henry diz o seguinte, que a natureza prega sermões poderosos. Se não ouvirmos a sua voz do trovão, talvez não ouçamos em lugar algum. Bavinck, ele diz que a revelação geral, ou seja, a revelação da natureza, como os fenômenos naturais, por exemplo, já é suficiente para conduzir o homem à reverência. E, finalmente, R.C. Sproul diz que Deus não é domesticável. A tempestade que precede a sua voz é símbolo da sua santidade. Deus é santo. Então, a conclusão que nós podemos chegar diante de tudo isso é o seguinte: antes de Deus falar com Jó, o céu se fecha, os ventos sopram, os trovões rugem. A natureza prepara o palco para a voz divina. E Eliú, mesmo com os erros dele, ele termina bem. De que modo? Em reverência, contemplando a majestade, a grandeza de Deus. Que coisa impressionante! Meus queridos e amados irmão e amigo, eu e você não somos perfeitos, sobre hipótese nenhuma, mas nós podemos fazer como Eliú, podemos nos maravilhar com a grandeza do Eterno. Isto é uma forma de terminar bem, encantado, maravilhado com o poder e com a soberania do Todo-Poderoso. Então, lembre sempre disso. Nós podemos não entender muita coisa, a tempestade, por exemplo, mas nós podemos confiar
em quem a comanda. Né? Você pode não ouvir respostas, mas pode ouvir o trovão e saber, Deus está perto. Né? Então, tema a Deus. Silencie o seu coração ao, ao contemplar as maravilhas do Eterno. A voz dele já está ecoando. O salmista diz que ecoa em todos os lugares. Que Deus dê a mim e a você ouvidos para ouvir, mente para entender e para nos e um coração inclinado para nos maravilhar com a grandeza do Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe você e a mim poderosamente. Amém e amém. Amém. Amém.